Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Sou a professora Pamela, do livro de Projetos Integradores da Escola para o Mundo e também da atividade de apostila de atividades complementares, terceiro ano, Projetos Integradores tarde. Bom, lembrando que o nosso projeto é o Xingu, a gente está no projeto de número 3 e nós estamos estudando do Xingu à nossa mesa, né? Um pouco da culinária, desses costumes aí da alimentação dos povos indígenas, né? E aí nós vamos para a nossa atividade do dia. A atividade de hoje é da apostila, atividade de número 9. Não esqueçam aí de colocar a aula, o seu nome, tá bom? Aula 71 e a data de hoje, 17/8/2021, ok? Então vamos lá, atividade 9. Como estamos estudando culinária indígena, que tal trabalharmos uma receita? Gente, antes da gente ir para a atividade exatamente, eu quero falar para vocês uma coisa. A receita, ela é algo para ser seguido para que o meu produto final, aquilo que eu quero fazer, dê certo, né? Imagina só que eu quero fazer um bolo, né? Que é o exemplo que a gente tem na nossa receita. E aí vocês falam assim, mas o que eu preciso colocar nesse bolo? Ah, coloca ovos, coloca leite, coloca farinha de trigo. Tá, mas qual a quantidade? Ah, não sei qual é a quantidade. Então não dá certo. Para isso, a gente precisa de algumas medidas, né? A gente utiliza algumas medidas para poder fazer a nossa receita. Nessa receita, a gente tem algumas medidas aí que usa colher, xícara, né? E aí mais para frente a gente vai ver que tem receita também que utiliza a unidade de massa, por exemplo, o peso, né? Meio quilo, né? Ou litro, meio litro, né? De leite e tal. Então, essa receita a gente tem algumas medidas aí, né? Que a gente usa. Então, por exemplo, eu tenho medida que eu posso usar numa receita. Olha só. De copo. Deixa eu achar a câmera aqui, ó. Copo. Tá? Então, às vezes na receita pede 2 copos. Professora, que copo? Geralmente tem um copo que a gente chama padrão americano, porque ele dá diferença também. Já imaginou? A gente tem um copo menor, a gente tem um copo grandão. Então, qual será que seria a medida? Essas medidas não são muito exatas, mas é para nortear a gente. Nós temos também, por vezes em receitas, medida de xícara. Já viram que às vezes fala assim, uma xícara de chá. Ah, xícara de chá tem diferença. Olha só. Xícara de chá ou xícara de café. Olha só, gente, a xícara de chá e a xícara de café, elas são diferentes no tamanho, né? Ó, xícara de chá é maior, tá ruim pra achar a câmera aqui. E a xícara de café, ela é uma xícara menor, né? Então vai depender do que pede a minha receita. A minha receita também, eu tenho receita que pede uma medida em colher. Bom, eu tenho algumas medidas, várias medidas aqui, então vai depender do que ela me pede. Colher de sopa, olha só, essa aqui é uma colher de sopa. Eu tenho a colher de sobremesa, olha só, ela é um pouco menor, ó, que a colher de sopa. Vamos lá. Eu tenho também a colher de chá. Olha só, gente, ela é um pouco menor que a de sobremesa. Vê se eu consigo segurar aquelas nas mãos. E eu também tenho a outra medida que eles falam assim, olha, é uma colherzinha de café. Olha só, e a medida, a colherzinha de café, ela é a menor das 4, né? Opa, então tá aqui, ó. Então, a minha receita tem algumas medidas. Tem um pote, que é um pote medidor, que ele já facilita muito pra gente quando se trata de xícara, tá bom? Então, aqui, ó, ele tem as medidas e aqui eu tenho assim, ó, xícara, tá? Eu tenho aqui xícara, meia xícara, uma xícara, um terço de xícara. Então, isso facilita pra gente não errar na nossa medida. Esse aqui tem também, ele tem por peso, tá bom? Quantos gramas? Ele tem por ml, que é o mililitro. Então, esse copo de medida aqui, ele ajuda muito nas receitas, que ele fica mais padrão, tá bom? Então, falando um pouquinho aí da nossa receita, que a gente precisa dessas medidas, né, para poder acertar. E lembrando que a receita ela é em formato de lista, gente. Ela é um ingrediente embaixo do outro, o nome da receita e o modo de preparo, né? Porque eu preciso saber, tá, mas como que eu faço? O que que eu misturo? Quanto tempo que eu coloco no forno ou, dependendo da receita, na geladeira? Então, essas informações são muito importantes aí para a gente compor uma receita, tá bom? Precisa desses itens. Ó, se vocês olharem aí, tem o nome da receita, tem os ingredientes em forma de lista, gente, um embaixo do outro. E eu tenho também o modo de preparo, como é que faz, tá? Então, vamos seguir essa receitinha aí? Vamos ver o que que ela fala? Bom, eu tenho aqui o bolo de cenoura. Ingredientes: 3 cenouras grandes, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar,
1 xícara de óleo, 1 colher, ó, de sopa de fermento em pó. Quando não especifica xícara, gente, geralmente é a xícara de chá, tá bom? Que se utiliza. E vocês viram que ele pediu 1 colher de sopa, a maior, de fermento em pó. E aí, quando é sopa, gente, não é 1 colher cheia não, tá bom? 1 colher rasa, assim, dependendo da receita. E aí, a gente tem o modo de fazer, né? Então, olha só, bata tudo no liquidificador e coloque a massa num tabuleiro untado com manteiga, tá? Uma forma untada com manteiga. Leve ao forno quente durante 20 minutos. Ainda tem umas receitas que são mais completas que vêm com a temperatura do forno, que também é importante. E após essa nossa receita, vocês vão responder as questões aí. Quais são os ingredientes usados na receita? Quais são as medidas usadas na receita? Né? As medidas, lembra? O que eles utilizaram para medir a quantidade de coisas, de ingredientes que eles foram colocar ali? O que eles usaram para medir? O que precisa medir, tá, gente? E durante quanto tempo o bolo fica pronto, né? Quanto tempo esse bolo ficou no forno para ele poder ficar assado e pronto, ok? Vocês vão responder na apostila, tirar foto da atividade e enviar para a professora, tá bom? Dúvidas eu estou à disposição e aí a gente se encontra na nossa próxima aula.